E aí pessoal, tudo certo? Eu tô vindo aqui na verdade para dar uma dica rápida para vocês de uma configuração que eu tenho utilizado na minha máquina para fazer a rotação das minhas chaves SSH e também a autenticação automática das minhas chaves, beleza? E como eu utilizo diversas chaves para diversos servidores, então por exemplo, deixa eu pegar aqui e abrir o ScaleDraw. Caraca, velho, tem que liberar aqui, peraí. Prontinho. Então, só para ilustrar aqui para vocês, vamos supor, eu tenho aqui o meu Home Lab, né? Beleza, eu tenho aqui meu Home Lab. E dentro do meu Home Lab, eu tenho algumas máquinas. Ok. Essas máquinas que estão em verde, elas utilizam a mesma chave SSH, beleza? E essas máquinas que estão em laranja estão em diversos locais diferentes que, como são máquinas que não estão dentro da minha infraestrutura, eu utilizo chaves SSH diferentes com senhas diferentes, ok? Então, tendo isso ilustrado, pense o seguinte: eu estou trabalhando aqui, beleza, fazendo algum tutorial para vocês. Como vocês já devem ter notado nas lives, por exemplo, eu não fico digitando a senha do SSH. Então, o que acontece? Ah, eu deixo como o meu agent do SSH para ele identificar de modo inteligente quais chaves eu quero para cada um, o Keeper, o que é um gerenciador de senha, beleza? É um gerenciador de senha bem conhecido, na verdade. Keeper Security, aqui. Então, aqui eles falam um pouco sobre como eles trabalham e etc. E ele tem diversas integrações que você pode fazer, principalmente para o Enterprise, por exemplo, com o GitLab, com a Amazon, com a AWS no caso, né? Enfim, mas nesse caso aqui hoje eu vou estar mostrando a questão de autenticação de chaves SSH, usando o agent dele, ok? E aí, quando eu utilizo o SSH Agent do da Keeper ou do Keeper, eu realmente não sei, o que acontece? Ele verifica essas chaves na nuvem, beleza? Então aqui a gente tem a nuvem deles, tá aqui ó, a nuvenzinha, beleza? Ele vai carregar as chaves, por exemplo, eu peço para acessar o servidor que esteja dentro do meu Home Lab, por exemplo, né? Eu peço para acessar um servidor que está dentro do meu Home Lab. O agent vai autenticar essa chave, ele vai pegar qual servidor eu quero acessar pelo host, né? E aí ele aqui dentro do meu Keeper eu tenho essa chave configurada, ele vai pegar essa chave aqui dentro e aí vai fazer o caminho inverso e autenticar, beleza? Então eu estou autenticado com a minha chave, mas que ela está salva no storage do Keeper, ok? E caso eu esteja offline, ele tem um storage criptografado local também, onde eu posso deixar salvo, beleza? Então ele também faria de modo inteligente isso aqui, caso eu esteja sem conexão. Então se ele não encontra na nuvem, ele busca no offline. E caso, por exemplo, eu tente acessar um outro servidor que seja uma chave diferente, ele também já vai carregar essa chave, beleza? Claro que você pode fazer essas configurações usando o SSH Agent normalmente. Você consegue fazer isso sem problema nenhum, beleza? Colocando no config, configurando o agent, não tem problema. Só que agora entra uma das grandes diferenças. Cada chave aqui, a 1, a 2, a 3, a 4, cada uma delas tem uma senha diferente, beleza? Então, por exemplo, a chave para o servidor 3 é diferente da chave para o servidor 2, que vai ter uma senha diferente. A do Home Lab também. E aí eu teria que autenticar essas chaves toda hora, beleza? Com o agent do Keeper, primeiro, eu não preciso autenticar minha chave, eu preciso autenticar eu dentro do Keeper, beleza? Então, por exemplo, se eu vim aqui agora e tentar acessar o servidor, um dos servidores do Home Lab, ele vai autenticar, beleza? Agora, por exemplo, se eu tento acessar os servidores, por exemplo, lá do escritório do meu pai,
tem um servidor de arquivos lá, ele vai acessar sem problemas também, mesmo sendo um servidor diferente, mesmo sendo uma chave diferente. Eu não preciso ficar me preocupando em toda hora ficar autenticando uma chave para diversos servidores. Quando, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho 4 servidores no HomeLab, né, que a gente fez aí nas lives, mas eu tenho mais de 8 servidores que eu acesso, cada um em um local diferente. Então, eu evito de ter que ficar toda hora tendo que autenticar. E melhor ainda, tendo que deixar isso, por exemplo, no meu ponto SSH. Eu não tenho essa necessidade, eu não preciso, porque mesmo que eu esteja offline, ele busca essa chave, beleza? Ele vai fazer essa busca. Então, no caso, vocês podem abrir o repositório do GitHub deles, o Commander, beleza? Keeper Security-Commander. E aqui ele fala um pouco sobre, beleza? Ele é oficial do pessoal da Keeper, ok? E ele é apoiado pelos engenheiros da Keeper e junto da comunidade, ok? Você consegue fazer scripts, você consegue automatizar operações. Cara, você pode fazer muita coisa aqui. Essa documentação deles, ela é mais ou menos. Eu vou ser sério que ela é mais ou menos, não é tão boa não. Porém, ela mostra muito do que ele pode fazer. E cara, se você tem um Keeper Enterprise, você pode rodar em ambiente sandbox, você pode fazer a conexão, por exemplo, para mim acessar esses servidores, eu estou conectado no meu Warp, ok? Opa, esqueci de colocar o status aqui. Eu estou conectado no meu Warp, ok? Porém, você pode, se você tem a versão empresarial, criar túneis de Zero Trust, beleza? Então, sem precisar ficar conectando, por exemplo, numa VPN, no Warp, ou enfim, você consegue fazer a conexão em servidores remotos. Com a autenticação, com o acesso a servidores, nesse caso aqui, por exemplo, desse ambiente que eu mostrei para vocês, isso aqui está acontecendo por meio do ZTNA, ou seja, o Zero Trust da Cloudflare, beleza? Isso acontece por dentro dele. Mas, se eu tiver uma função Enterprise, eu não preciso dele, ok? Não é o caso aqui, então não vou conseguir demonstrar isso para vocês. Aqui ainda dentro da questão do SSH Agent, aqui vocês podem ver algumas das coisas que eles podem fazer. Você consegue, além de integrar, por exemplo, com as suas chaves do GitLab, no caso que eu utilizo aqui, mas também tem o GitHub, vocês conseguem também usar aquilo que eu havia falado, local remotamente, e fazer a rotação das suas chaves. Ou seja, sem precisar ficar, por exemplo, esses meus servidores aqui, vamos supor que por algum motivo algum deles tenha um vazamento e a minha chave seja exposta. Como o meu Keeper faz a rotação das minhas chaves, e aí, claro, eu tenho que trocar essas chaves nos servidores, e tem modo de automatizar isso, beleza? Como o Keeper faz a rotação das minhas chaves, se tiver um vazamento não tem problema, cara, porque, sei lá, a cada uma semana eu troco as minhas chaves com uma senha aleatória, ou com uma senha padrão que eu tenha definido, que seja a mesma senha, enfim. Então, eu consigo literalmente fazer um gerenciamento inteligente das minhas chaves SSH, beleza? Não só das minhas chaves SSH, mas das minhas... Cara, é muita coisa, tá ligado? Eu fico me empolgando aqui, eu quero mostrar pra vocês. Mas olha, vocês podem entregar dentro de CI/CD, entregar com Ansible, Secrets da AWS, do Azure, do GCP, do Docker. Cara, cara, é extremamente completo, beleza? Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui o glab,